Boa noite, Oiê! uma boa noite para todo mundo. Muito feliz de estar aqui, com essas parceiras tão incríveis, né? De um namoro longo que a gente vinha Fala. conversando e agora a gente está colhendo esses frutos, né? Isso. E assim a gente vai falar desses frutos já já, né? A gente vai fazer que nem aqueles programas. Pera, deixa a gente comentar mais um pouquinho e depois a gente fala dos frutos que essa parceria rendeu pra gente, né? Primeiro a E gente se tá só apresenta. rendendo, né? Começando. São recém a primeira colheita. Que bom, que bom. Eu sou Eveline Silva, sou psicóloga nessa empresa maravilhosa Não Era Amor. A Não Era Amor é uma empresa de impacto social. A gente atende mulheres que estão ou saíram de um relacionamento abusivo. E aí a gente tem uma gama de serviços, né? Então a gente tem cursos, supervisão, a gente tem terapia, né? A gente tem outras coisas que estão surgindo, especificamente nessa parceria aqui, que a gente vai comentar um pouquinho. Então, a gente tem muitos serviços e o nosso propósito, o nosso objetivo fundamental é dar mais informações, né? A gente acredita que informação é liberdade para as mulheres. Bom, também vou me apresentar, porque a gente está aqui se apresentando enquanto parceiras. Meu nome é Gabriela Souza, eu sou advogada e sou sócia da Escola Brasileira de Direito das Mulheres, que surgiu no início da pandemia com a ideia de qualificar mais advogadas para atuarem com perspectiva de gênero, mais advogadas que queiram fazer da sua vida profissional também um instrumento de mudança social. Temos diversos cursos, todos voltados para a área de defesa jurídica das mulheres em diversos temas do direito, e além disso, a gente tem uma área de associadas com vários benefícios para quem está ali, materiais semanais, enfim. E a gente também, e aí agora eu já vou, Eveline, dar o começo da nossa conversa. A gente entendeu uma coisa que parece óbvia, né? Que sozinhas nós não vamos conseguir defender totalmente uma mulher, não importa o quanto a gente tenha conhecimento jurídico sobre um tema, o quão especializada a gente seja, a violência doméstica atinge múltiplos fatores e só olhar com um viés jurídico não protege integralmente uma mulher de nada. E a partir daí, então, a gente veio conversar e veio trazer essa ideia de trabalharmos juntas, porque a gente acredita muito que a gente tem que subir, puxar outra, e não só puxar outra, mas que a gente vai crescendo juntas e sempre, né? E ocupando todos os espaços. E a gente precisa de ajuda, né? A gente tem uma ideia, gurias, de advogado que sabe tudo, de advogado que tem todo esse conhecimento. E, na verdade, quando vem uma situação de violência doméstica, a gente descobre que a gente não sabe nada, que não importa o que a gente saiba jurídico, a, as situações se atravessam Uhum. de violência, de ansiedade, de depressão e de sintomas psicológicos que nos afetam profundamente e que atingem também as advogadas defensoras dos direitos das mulheres e que a gente não vai conseguir nunca só no direito conseguir um suporte integral para quem está passando por um relacionamento abusivo, saindo dele, buscando ajuda e passando por violências de gênero. Uhum. É um problema muito complexo, né? Tem inúmeras variáveis dentro desse fenômeno, né? Dentro dessa problemática social. A gente, enquanto psi, né? Falo por mim, falo pela minha área, talvez não, mas a gente, por muitas vezes, a gente fica isolado, né? Principalmente a psicólogo, o psicólogo que ele atua na clínica, né? Mas atuar na clínica com esse tipo de demanda, você ficar sozinha, não trabalhar em rede, chega a ser adoecedor, né? Então, falo isso também porque trabalhei antes de estar na Não Era Amor, trabalhei com essa demanda e por vezes sufocante, né? Então, trabalhar em parceria, trabalhar em rede, ter apoio, ter informação, né? A gente lida com mulheres que elas, muitas, e na grande maioria das vezes, têm seus direitos violados, né? Então, até que ponto só o meu saber, meu pequeno saber da psicologia também consegue abranger
essa complexidade desse fenômeno, né, Gabriela? E perceber essas limitações em todos os lugares é também se colocar em uma situação de compreender que a violência doméstica nunca vai atingir só um ponto, nunca vai ser só um processo de medida protetiva, nunca vai ser só uma busca a uma psicóloga para conseguir superar todos os efeitos psicológicos disso. E a gente precisa trabalhar em rede, e não só a gente, como a própria Lei Maria da Penha fala isso, que a gente tem que trabalhar em rede, em situações de violência doméstica. E aí a gente começa a pensar em situações, opções e meios da gente fazer isso juntas. E começa a surgir, então, essa parceria que foi trabalhada por muito tempo, conversada com muito afeto entre nós, onde a gente também entendeu que não importa que a gente está em áreas diferentes, a gente tem as mesmas reclamações, as mesmas inquietações, a mesma necessidade de ajuda e o mesmo sentimento de solidão, que é um sentimento de quem está ajudando e de quem cuida de quem cuida. Né? Porque advogadas e psicólogas, elas estão ali cuidando. Mas em todos esses momentos, a gente sente uma solidão absurda. Quem é que está cuidando da gente? Ninguém. E ou a gente cuida da gente, ou ninguém cuida. E a ideia dessa parceria, ela vem justamente para gente cuidar da gente, tanto quanto a gente cuida das pessoas que nos buscam ajuda. Uhum. Lidar com essa temática também é ver que, por muitas vezes, né, até mesmo em rede, você vai por alguns caminhos e eles são cerceados, né? Então, assim, como é uma questão também da cultura, mesmo em rede, você tem alguns cerceamentos, né? Então, você sozinha assim, muita, muita, muita canseira, né? Canseira e tem que ser muito inabalável para você continuar nessa temática e continuar sozinha, né? Por isso a ideia da parceria e por isso que a gente também fica muito feliz, assim, falo por toda a Não Era Amor, a felicidade desse encontro de verdade com pessoas tão maravilhosas e que estão alinhadas, né? Com os nossos valores, com os nossos objetivos, com o que a gente quer e com a mudança social também que a gente espera, né? Porque a gente, acredito eu, né, que vocês atuam com a lei no limite que dá, né, no que é possível, infelizmente, felizmente. A gente também está desse lado, né, travando essa batalha, mas acho que o ideal de todas é que a gente realmente consiga fazer efetivas mudanças, né, culturais, micro, macro. Então, sim, é uma batalha. Tu falou uma palavra que me chama muita atenção, que é que nós somos inabaláveis. E quem que é inabalável? Como é que a gente se torna inabalável lidando com o absurdo diário? Isso acaba nos tirando um pouco da humanidade. E a gente se desumanizando, a gente perde a capacidade de empática e de se colocar no lugar da pessoa que vem nos buscar ajuda, e também nos coloca numa situação de não conseguir colocar máscara de oxigênio antes na gente do que qualquer outra coisa. E isso acaba sendo muito complicado para quem está na retaguarda, para quem está ajudando outras mulheres. E Uhum. poder achar mulheres em outros locais, que não necessariamente os jurídicos, mas eles muitas vezes se convergem, e isso é uma das coisas fantásticas dessa parceria, mas que pensam a mesma coisa que a gente, que buscam a mesma coisa em outros ramos, e aqui a gente está falando do jurídico e da psicologia, mas a gente sabe que tem em todos os lugares. Isso também é uma forma de acolhimento a gente, de sentir um quentinho no coração, de sentir, poxa, ok, estou olhando para todos os lados. Porque de vez em quando eu tenho certeza que a recíproca também acontece. A gente diz, mas gente, custa pensar com gênero, custa advogar com gênero, custa clinicar com essa perspectiva. E a gente pensa, meu Deus, eu tô sozinha, e a gente vai se sentindo entristecida, a gente vai se sentindo fragilizada. E a quem, se não ao patriarcado, interessa os nossos corpos tristes e fracos? Com certeza. Interessa muito, muito ao patriarcado, muito ao machismo, é assim que eles vão manter, né? E aí a gente segue nessa luta justamente para quebrantar isso, né? De forma mínima, grande ou total, né? Como
assim, nossa vontade. E aí, enquanto você foi falando, né, enquanto a gente está debatendo sobre essa questão de estar atuando sozinha, estar atuando em rede, a gente fica pensando, né, quantas milhares de vezes nesse atendimento a gente precisa de uma maravilhosa advogada. Quantas milhares, milhares de vezes a gente A nossa precisa. diretoria também é formada. E quantas vezes a gente não precisa de uma psicóloga fantástica? Porque de vez em quando tudo aquilo que a gente diz não faz sentido, porque a gente fala do juridiquês e usa termos, né? Conversa de advogado, conversa de juiz, e a pessoa não vai entendendo, ou vai sentindo que, essa advogada tá me falando isso, mas, ela é advogada, ela é minha advogada, ela tá aqui para me defender, e sente, e falta aquele reforço de dizer, ok, você está certa, isso que está acontecendo é errado, isso que está acontecendo não é legal e tudo mais, e não é apenas a advogada, e eu acho que também vem de vocês, de não é apenas a psicóloga falando, né? É, não, a quantidade de vezes e todos os passos que a gente precisa dar e precisa dar com o apoio junto, do lado, né? A nossa advogada de referência é a maravilhosa Gabriela Rezende, perfeita, nunca errou, imensamente atenciosa, ela acompanha. O tanto que a gente perturba ela é muito, muito, muita informação que é necessária também para a minha atuação como psicóloga, porque os direitos da minha cliente elas estão sendo cerceados naquele momento. Se eu não souber disso, se eu fizer meu atendimento e ignorar essas variáveis, eu estou incorrendo em violência também, então é muito perigoso. Então, eu tenho que estar informada, eu tenho que observar quais são os momentos que é extremamente necessário. Hoje em dia, dentro do protocolo e dentro da metodologia que a gente tem na Não Era Amor, tem momentos que absolutamente eu não consigo realizar sem o apoio da Gabriela. Não consigo, não é possível. Então, assim, o quão é importante. Não sei se a Gabi quer falar um pouquinho também. Não, eu assim, eu sou até é difícil para mim falar, porque é tão maravilhoso ter uma equipe de psicólogas tão maravilhosas assim, que estão sempre atentas, né, a questões de gênero, a todas as violências que essas mulheres sofrem. Nossa, assim, o apoio é totalmente recíproco. É tão bom assim a gente poder contar mesmo até em questões de estudo, né? A Gabi também, imagino que ela também deve passar por isso, algumas questões do processo, a gente precisa trabalhar questões mais psicológicas, né? Principalmente quando envolve crianças também. A gente precisa ampliar o nosso conhecimento, né? Então, é muito bom mesmo poder contar umas com as outras, né? Falaste, né, Gabriela? O quanto também em atendimento com a cliente, né? Vocês do direito, em atendimento com essa cliente, e percebem também a necessidade, né? Dessa psicóloga, desse atendimento em saúde mental para a cliente de vocês, né? Fundamental. E além de atendimento para a nossa cliente, a gente precisa de ajuda para conseguir acolher essa mulher. A gente não tem formação em psicologia e a gente lida com situações que levam a psique de uma pessoa a um limite. Muitas advogadas adoecem. A gente tem estresse pós-traumático de algumas situações em que não foram vivenciadas por nós, mas que a gente precisou se colocar numa linha de frente, e a gente sente isso de forma reflexa. E eu escuto muito as associadas que estão aqui da BDM também, a gente troca muito isso, sobre o quanto a gente sofre, sobre o quantas noites de sono a gente perde, sobre quantas sessões de terapias nossas a gente faz para tratar sobre essas coisas. Porque a violência, né, e o machismo e o patriarcado, ele atinge todo mundo, toda uma escala. E se a gente se coloca numa situação de defender e de estar ao lado, e muitas vezes de ser escudo dessa mulher, a gente se coloca também em uma situação de risco de violências. E a gente vê muitas vezes essas violências acontecerem conosco. Hoje, no dia de hoje, a advogada que é defensora
daquela menina que sofreu o estupro em Santa Catarina, Uhum. ela foi indiciada pela polícia e foi intimada para prestar depoimento. E isso é uma violência de gênero que a advogada está sofrendo. E a gente está tendo semanalmente notícias de advogadas que estão sofrendo violências assim. Além de toda a situação reflexa, também responderem. E isso traz um sofrimento, isso traz um impacto muito forte na nossa vida. E muitas vezes a gente vai cansando, muitas vezes a gente vai se sentindo solitária, algumas vezes a gente não tem tempo, condições, enfim, de cultura e tudo mais, de fazer terapia, de buscar ajuda, mas isso também atrapalha, e esse sofrimento e essa necessidade de rede também muitas vezes atrapalha o próprio contato entre advogado e cliente, na medida em que a gente lida com algumas situações que a gente não estudou para lidar, em que a gente trabalha com contenção de violência doméstica numa escala muito imediata e a gente faz o acolhimento jurídico e a gente entra com a medida protetiva, a gente busca a defesa, a gente sabe os recursos, a gente cumpre os prazos, mas algumas questões psicológicas, por mais empático que a gente seja, por mais acolhedora que a gente não vai conseguir suprir integralmente. E esse trabalho em rede com advogada e psicólogas alinhadas com perspectiva de gênero tem o poder de transformar a vida de uma mulher. E isso é a grande potência desse nosso encontro, né? Porque a gente está aqui se juntando não só para ajudar quem ajuda, de uma forma assim, a me proteger enquanto pessoa física, mas também de me dar estratégias, de me dar instrumentalização para eu poder, de fato, ajudar, encaminhar uma mulher para uma psicóloga com perspectiva de gênero, saber alguns instrumentos importantes para ajudar ela e para me ajudar enquanto eu faço meu trabalho. Que a gente está como escudo, né? Muitas vezes dessa violência, pelo menos tenta estar como escudo dessa violência. Então, cai fagulhas também em cima da gente, né? Na grande maioria das vezes. Então, você falou dessa advogada e minha memória correu em quantas psicólogas que eu conheço que não sofreram ameaça de agressores ou quantas morreram em detrimento de uma situação como essa, né? Então, você está no meio de uma violência por vezes muito extrema, então isso recai em cima da gente, recai em mim, né? Eu tenho o meu saber da psicologia, eu estou em atendimento com minha psicóloga, né? Minha maravilhosa psicóloga que me aguenta, porque essa temática é muito dolorosa, né? Então, eu, enquanto mulher, lido com essa temática de violência contra a mulher. Estou todo dia me deparando com essa realidade que poderia ser a minha ou já foi a minha em algum momento. É muito doloroso, não tem como não ser. Então, essa necessidade de um acompanhamento em saúde mental para essas profissionais, claro que não é obrigatório, né? Não seria necessariamente um requisito, mas o quão importante não seria para que a gente conseguisse lidar com as nossas demandas, as nossas próprias, as demandas das pessoas que nós atendemos, né? Psicologia, direito, e o quão seria melhor. Mas o quanto é importante a gente entender, nós advogadas, a gente entender sobre a necessidade de fazer terapia, da gente buscar também um tratamento terapêutico. Talvez não necessariamente só para a gente falar sobre as nossas clientes, mas para a gente falar sobre o que está acontecendo, para a gente falar sobre o efeito da violência nas nossas vidas, o quanto que isso custa a nossa saúde mental, escutar violência o dia inteiro, violência o tempo todo, e a gente ter gatilhos de violência. Eu não sei as outras advogadas que estão aqui, mas eu trabalho com isso há 6 anos, tenho meu escritório aqui em Porto Alegre, e eu estou sempre pronta para sair correndo para a delegacia, não importa o que aconteça, e eu tenho muitas dificuldades e sintomas corporais, muitas vezes, em que a gente vai dizendo, tá, mas agora eu preciso fazer o meu prazo, tá, mas agora eu preciso fazer essa audiência, eu tenho outra coisa para resolver, eu não vou olhar para isso, eu não vou olhar para isso, e a gente vê muitas advogadas em burnout, muitas advogadas com depressão, muitas advogadas com estresse pós-traumático de algumas situações, inclusive porque a gente também é acusada em algumas coisas, como nessa que eu falei agora e outras tantas. Mas a necessidade de também a gente entender que a terapia é um ato de autocuidado com a gente. Que autocuidado não é só tomar um banho de espuma maravilhoso, que rende fotos fantásticas e a gente postar a hashtag autocuidado, mas que autocuidado envolve sim um trabalho muito pesado e desconfortável, muito desconfortável de autoconhecimento, de trabalho. E é um caminho permanente. Não dá para fazer terapia um mês e dizer, agora eu tô tudo
tô de boa e tive Resolvido. alta da terapia. E aí vem outro processo difícil, e vem outra situação. E mais, gente, a gente é mulher. Então, Uhum, muitas vezes, situações que as nossas clientes nos trazem, a gente já viveu, e aí a gente precisa baixar a energia e ser a profissional jurídica que aquela pessoa está buscando. exato. Depois, quando a gente acaba a consulta, enfim, a gente lida com as nossas próprias emoções. E ou a gente lida com elas, ou elas vão estourar de algum Ou jeito. elas vão lidar com a gente de Elas alguma vão lidar com a gente. E normalmente, pelo que eu sei, é pior deixar elas lidarem com a gente. Mas a forma. gente falar abertamente sobre saúde mental, sei, porque parte-se de uma ideia, eu não sei se na psicologia tem isso, mas que advogadas e advogados, porque o bonito da palavra advogado vem sempre masculinizado com um Uhum, terno, uhum, né? Enfim, são inabaláveis. São pessoas frias que vão resolver o seu problema, que vão ter um checklist ali afastado, que não vai abraçar, que não vai. E isso não é verdade quando a gente fala de perspectiva de gênero, porque se a gente está trabalhando com perspectiva de gênero, a gente está trabalhando em uma situação que também nos envolve, porque a gente está querendo mudar uma coisa no mundo que a gente não gosta, que a gente não exato. concorda, que viola os nossos corpos, e que é um ato político também o nosso trabalho. Uhum, Então, a gente entender isso e entender que se cuidar também faz parte de uma atitude nossa com nós mesmas e reservar esse tempo. Não é só luxo, não é só. Eu já ouvi gente dizendo que fazer terapia é egoísta e que isso é uma coisa muito nossa, errada, né? é. E que, enfim, eu não vou gastar meu tempo com isso. Mas a conta ela vem bem cara depois. E é isso que a IBDM quer também trazer para as nossas associadas e também convidar todas as psicólogas parceiras da Não Era Amor para falar que a gente é de verdade, de carne e osso, e que a gente precisa também se cuidar para cada vez cuidar mais, porque essas coisas nos afetam e muitas vezes nos atravessam, assim, né? Uhum. A saúde mental é um grande tabu, né? Ainda hoje, mesmo 2023, mesmo pós-Covid, né? Onde a saúde mental foi, de fato, ficou no holofote. Então, é um grande tabu, né? Parece que falar que eu faço terapia, de alguma forma, soa errado, né? Para uma sociedade que a gente tem quantitativos de adoecimento, mas ao mesmo tempo ninguém tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo seguindo, tá todo E mundo produtivo. falar, eu faço terapia porque o meu trabalho é difícil, talvez me torne uma péssima profissional. Ah, mas É, então por que que você está trabalhando com isso se você não aguenta? Não, meu amor, não é isso. Eu se faço você não terapia para aguenta. fazer esse trabalho. Exatamente, para Eu terapia. posso ser forte e vulnerável. Isso, esse ideal do forte Anos de terapia para inabalável. chegar nessa frase, meu amor. A terapeuta tá assistindo a live A assim, gente vai yes, gravar. Peraí, deixa eu mandar o link para ela. ela, yes, deu certo, eu sabia. Pelo É menos a frase eu decorei. Ai, mas é isso, né? A gente não tem capa, né? Conheço as pessoas que eu trabalho, eu conheço minhas amigas que são psicólogas, todas são mulheres incrivelmente fortes, mas elas são vulneráveis, mas elas podem falhar, elas podem acertar milhares de vezes ainda mais. Mas a questão não é que você fazer um acompanhamento de saúde mental não lhe coloca necessariamente no local de não ter poder, não conseguir, essa pessoa não, até a frase que você usou, né? Ela não aguenta essa situação, por isso ela tem que fazer. Essa frase não tem lógica nenhuma, né? Um absurdo, inclusive é adoecedor e é um modelo péssimo, né, para a gente, para a nossa geração, para as próximas gerações. Então, assim, é só muito absurdo, principalmente agora em 2023, depois de tudo que a gente passou, ainda a saúde mental ser esse grande tabu. É o exemplo que você falou, né? Vamos tomar um banho de espuma? Vamos! Acho gostoso demais, chique, mas também vou fazer a minha terapia, eu também vou reservar esse momento, nem que seja para ser esse momento que vai quebrar uma agenda tão crítica que eu tenho naquele dia, que eu vou precisar daquele momento para ter um espaço para pensar
em mim, né? Quando a gente está trabalhando com essa temática, como você bem falou, eu estou a todo tempo disposta, estou aqui com a chave do carro e minha maleta para correr para uma delegacia. E é isso mesmo. A gente fica atenta ao celular, a gente fica preocupada, eu morro de preocupação com as minhas clientes, eu tenho medo por elas muitas vezes. Então, como eu não vou fazer um acompanhamento comigo, para saber se eu estou ok, se eu estou lidando bem, não só com essa temática, mas como todos. A gente está dessa mesma sociedade, que é patriarcal. Então, assim, para fazer o meu trabalho, mesmo que fosse outra temática, ainda assim eu estaria quebrantando um mundo de homens, né? E isso na psicologia que tem mais mulheres. Eu fico imaginando com vocês, assim, E fico tem uma imaginando como uma coisa parte. que a gente fala de padrões de masculinidade tóxico, e Deus o livre para o patriarcado fazer terapia. Quais são os índices de violência se os homens fizessem de fato terapia? Então a gente também se masculiniza num sentido de não vou fazer terapia. Não tem nada de errado comigo, eu sou uma super advogada e eu não vou nem chorar depois de ouvir uma história trágica, porque a gente lida com feminicídio, com estupro, com violências muito fortes. E Deus o livre eu deixar de sentir que isso é um horror. A verdade é essa, porque se um dia eu disser, ok, agora eu perdi o meu objeto de valor para o meu trabalho. Agora, parte de um princípio de que os homens não fazem terapia, eles não têm problemas, então eles são os grandes psicólogos, eles são os grandes advogados e tá tudo legal. E isso é trazer para uma situação menor, para advocacia, uma situação macro de um patriarcado, de uma violência que é cruel com os homens também, porque não deixam eles sentirem, porque não deixam eles lidarem com as emoções, mas mais do que isso, vincula uma ideia de excelente profissional àquele que não traz as emoções dele. Isso aqui não cabe quando a gente trabalha com violência, quando a gente trabalha com perspectiva de gênero. Se a gente não tivesse emoção, a gente não estava trabalhando com isso. A gente tinha se acostumado com o mundo do jeito que ele é e estava legal trabalhando, enfim, como uma máquina o tempo todo e com uma ideia de direito que não é a ideia de direito emancipatório que a gente tem, do direito de ser transformador para dar à mulher todas as condições dela ter a vida dela e dela ter direito a fazer as escolhas. Escolhas que talvez sejam erradas e que depois ela trate na terapia, mas as escolhas são dela. E a gente fica infantilizando, ou a gente fica masculinizando, ou a gente fica esperando que, né, que uma boa advogada se comporte de tal jeito, se vista de tal jeito, fale de tal jeito, e não faça terapia. Afinal de contas, qual é o impacto da gente fazer terapia? Para o direito, para a psicologia e para o mundo. E da gente trabalhar isso de uma forma super natural, sem tabu, sem essa história de, ai, coitada, faz terapia, então ela. Não. Quem tá louco de verdade é o machismo, é o patriarcado, é quem torna natural uma história de violar os corpos das mulheres e a psique das mulheres e de falar de exercício de poder. Isso está muito errado. Quem faz terapia não está errado. E outra coisa que eu vejo é assim: depois eu faço terapia. Quando eu ganhar mais, eu faço terapia. Quando eu tiver 2 clientes, eu faço terapia. Agora quando eu tiver 5 clientes, eu faço terapia. Não, mas agora eu preciso arrumar isso. E terapia para gente que trabalha com perspectiva de gênero é o nosso oxigênio. A gente precisa de um lugar que não é a mesa de bar, que não é uma conversa com amigos, que não é o banho de espuma, que não é nada disso, que talvez seja terapêutico, mas que não é terapia. A gente precisa trabalhar de uma forma séria e se comprometer com a gente, para daí a gente poder se comprometer com as outras pessoas. Tenho medo de não ter medo, sabe? Eu tenho medo de lidar com essa situação e não ter sentimentos. Eu tenho medo de chegar uma cliente passando por violência e eu não sentir nada. É esse o meu medo. É justamente o medo é esse, não o contrário, sabe? Então, assim, Sim, o meu também. por isso que estamos alinhados. Mas acho que esse devia ser, inclusive, né, o medo das pessoas que lidam
com essa demanda, porque aí sim eu estou ainda mais presente. O cérebro ele toma assim uma proporção maior, né? Assim, quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer, o que a gente pode resolver, a gente vai para lá, a gente vai para cá. Eu estar de posse e trabalhar todos os meus sentimentos e senti-los, né? Em um atendimento em relação a essa demanda é ainda melhor, me faz uma psicóloga melhor. Eu desconfio muito de profissionais que atendem essa demanda sem se abalar, tá tudo ótimo, né? Uma tranquilidade, uma paz celestial dentro do coração. Nem sempre. Tem vezes que eu acabo um atendimento, eu tô com raiva, assim, eu tô com raiva da situação, eu tô com Eu não raiva. quero me levantar de jeito nenhum. Cancela a agenda, eu não consigo mais trabalhar. E aí a gente tem uma coisa massacrante, não sei se na psicologia, mas na advocacia a gente tem prazo, e tem que cumprir prazo, e não pode, porque senão o nosso cliente perde direito. E aí a gente diz, tá, ok, não posso sentir agora, mas daqui a pouquinho eu vou sentir. E a gente fica controlando nossas emoções, porque a gente tem que dar conta de tudo. E é muito complicado dar conta de tudo, porque de vez em quando eu não quero. E por que que eu preciso? E por que que tá? Ok, tive um atendimento péssimo, vou tomar um café e... Por que que eu não posso dar uma parada? Uhum. E em terapia, você também pode descobrir como manejar situações como essa. Porque esse engolir, seguir, nem sempre vai se reverberar da melhor forma. Em terapia, você vai descobrir como manejar situações, né? Então, pode ser, né? Pode ser, no meu caso, né? O exemplo que eu sempre dou, tem alguns atendimentos que eu falo até que eu já falei para Poliana Abreu, que é a fundadora da Não é Amor, que eu tenho um atendimento que é muito, muito, muito pesado, eu me deito do chão e fico assim, sabe? Sentindo, tentando, Faço, não no literalmente. chão, mas eu faço a mesma coisa. Então a gente tá no mesmo barco, gente. A verdade é essa. Mas eu fico imóvel, olhando para o teto, pensando, meu Deus. E dá uma Exato. energia para seguir. E de vez em quando não dá, porque de fato é horrível. Uhum, E aí eu vejo outra coisa, porque existem situações muito graves que a gente lida quando a gente se coloca nesse lugar de defender jurídica ou psicologicamente e de ser rede de apoio e de escudo de outras mulheres, a gente perde a percepção de risco. E isso nos atinge em cheio, porque a gente começa a também ser vítima reflexa, a também ser alvo daquela pessoa que está num processo litigioso e que antes queria violentar só tua cliente, mas aí tu é uma pessoa que está do lado dela e tu uhum, começa a ser isso. E de vez em quando a gente não tem estratégia e a gente não tem mecanismo, ferramenta psicológica. Ninguém nos ensinou, olha, como vamos criar? A gente não teve essa cadeira, a gente a gente tem uma cadeira de psicologia na faculdade e ela é muito básica, muito superficial, assim. E quem não faz terapia e nunca fez e se depara com uma situação de uma mulher passando por risco real de vida, tem que ir na delegacia, tem que correr, e não sei o quê, tem que tirar de casa, e tem que fazer, e tem que acontecer. De vez em quando tu tá numa situação de risco. De vez em quando tu é ameaçado. De vez em quando tu te coloca em situações que colocam em risco tua vida. E eu já passei por isso algumas vezes, infelizmente. E são momentos marcantes da minha vida de uma Gabriela antes e outra depois. E uma das coisas que eu lembro, eu sofri uma ameaça de enxame, assim, que muita gente me ameaçou e me colocaram em sites. Foi muito ruim, assim, e eu dizia, tá tudo bem. Ah, olha aqui, o que que tá acontecendo? E eu só fui perceber o medo que eu sentia depois de muito tempo. E só fui fazer as pazes com o medo e começar nessa história de vulnerável e de dizer, ok, gente, de vez em quando, em algumas situações, sentir medo é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Depois de anos, porque a gente tinha aquela coisa de não podia estar sendo ameaçada aqui porque eu tô defendendo aquela pessoa. Então não posso sentir medo. Porque a uhum, advocacia tem uma máxima que diz que advogar não é para covardes e não sei o quê. E a gente confunde medo seguro de proteção com covardia. E aí a uhum, gente fica, né? E nos falta instrumento, nos falta muito instrumento psicológico para lidar com situações assim que vão aparecer. E trabalhando na pauleira aqui, na rede de frente que a gente trabalha, a gente não sabe. Eu juro para ti que eu já falei algumas vezes do tipo, agora eu não vejo mais nada. Depois dessa eu já vi tudo em violência de gênero. E aí começou a pandemia e, sei lá, botavam fogo nas mulheres com álcool gel.
E aí, tipo, tá, não vi mais nada. E aí, e aí cada situação social nova gera uma nova forma de violência que nunca acaba. E que a gente acha que já viu tudo e não viu, e a gente acha que tá pronta para essa situação e para as novas modalidades, e a gente não tá, porque isso é indignante a gente começar a olhar e dizer, meu Deus, mas não tem fim. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem A que gente ter. luta para que tenha. E a psicologia tem, né, nosso olhar é voltado para isso, né? Quais são os possíveis padrões dessa pessoa? Quais são os níveis de risco que a gente está analisando desse caso em relação ao que está acontecendo? Então, assim, cada caso também, né, junto à minha cliente, eu analiso essa contingência, esse contexto no qual ela está, né? Então, nesse contato, por exemplo, com a advogada, também isso seria uma variável que poderia ser colocada para essa advogada. Olha, do que eu estou percebendo, esse agressor é assim, assim, assado. Então, talvez você tenha que ter esse limite, ou talvez fazer essa estratégia. Então, assim, é uma mão que a gente dá que uma complementa a outra, assim, de forma muito potente mesmo. Porque o nosso olhar, o voltado do nosso olhar para esse comportamento desse sujeito, desse agressor, ou enfim, dessa situação, é muito nisso, né? De tentar desenvolver estratégias para que a nossa cliente sobreviva. E nessa nossa mão dada com o direito, para que a advogada fique bem. Para que vocês fiquem bem. Também. E para que a gente não sinta uma coisa que eu acho que eu transmito em tristeza, mas que é uma exaustão. Aquela exaustão que faz tantas profissionais boas desistirem, que lá matam e aparece outra maior, porque parece que tu respira de uma onda, vem outra que te afoga um pouco mais, e que daí não, e vem outra decisão horrorosa, e vem outra situação. E aí tu, tipo, entrega as pontas, para que a gente não chegue nesse nível de exaustão e para que a gente não perca excelentes profissionais em todas as áreas, e aqui advocacia e psicologia, mas em todas as linhas de frente de defesa, de uma defesa que tem que ser articulada, que tem que ser em rede, que tem que ser junta o tempo todo. Então, como que a gente não se sente tão cansada? Como que a gente está trabalhando numa coisa, a gente olha para os lados e está todo mundo meio, meu Deus do céu. Passou um caminhão em cima de mim. E aí tem sim esse trabalho em parceria, e aí sim eu sinto que a gente está fazendo uma coisa grandiosa aqui, quando a gente junta duas potências, que é Não Era Amor e EBDM, potências transformadoras e uma transformação positiva, e uma transformação de também, não só acolher as nossas clientes, mas também de ser um lugar da gente se acolher. Porque juntas, daquela história de eu caminhando bem, eu sozinha ando bem, mas com você eu ando melhor, porque é exatamente isso, né? Claro que a gente se sente, eu tô cansada, mas aqui eu vou dar uma parada. Tem uma colega advogada que fala que a advocacia para mulheres é uma corrida de revezamento. E eu acho que a defesa das mulheres é uma corrida de revezamento. De vez em quando eu tô com gás e vou correr muito, e vou te passar o bastão, e vou ficar respirando, e tu vai correr o resto. E isso diz muito sobre o que a gente faz. E a Suane fala muito bem isso na escola, assim, porque é isso, é uma corrida de revezamento. E a gente tem o direito de se cansar, não tá, sabe? Ai, coloca um cropped, né? Vai lá. Não, coloca um pijama, descansa, dorme um pouquinho, Toma um vai ficar tudo chazinho. bem, aproveita o teu final de semana, assiste um Netflix, sabe? Porque a gente não precisa estar sempre pronta para a batalha, se tiver outras colegas em outras áreas descansadas, eu posso dizer, eu vou fazer até aqui e a psicóloga vai assumir ali. Isso. E aí veja que fantástico, porque a gente não se cansa, a gente trabalha, a advogada faz o papel dela, a psicóloga faz o papel dela, e quando eu estiver bem cansada, a psicóloga vai dar um reforço. Isso. E aí, quando for a minha hora de novo, eu vou estar bem. Justamente. Até porque a nossa cliente, ela pode ter algumas questões que pode, inclusive, impossibilitar, né, o trabalho. Então, assim, o desenvolvimento desse trabalho. Então, a nossa cliente, ela pode ter limites, inclusive porque ela é uma vítima, né? Ela é uma vítima, sofreu violência, está ou saiu dentro de um relacionamento abusivo, e ela, muito possivelmente, ela tem algumas sequelas psicológicas, algumas consequências psicológicas em relação a isso. Então, imaginam que enquanto
uma pessoa que está com essas consequências, que está num ambiente perverso, né? Saiu de um ambiente muito perverso, muito punitivo para ela, e está sendo atendida, por mais que a advogada seja maravilhosa, como vocês, e entendem, tem uma perspectiva de gênero, ela pode ter os limites dela. Eu não sei se eu quero fazer isso, não sei se isso é o melhor, ou coisas do que eu já ouvi. Eu acho que eu tenho receio de fazer isso com essa pessoa, eu tenho pena, mas será que eu ainda gosto? Então, assim, é uma confusão em relação aos sentimentos, à situação, é uma cápsula, né, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que pode dificultar o trabalho, né, o trabalho de vocês, inclusive da gente também, né? Mas, então, saber como lidar com esses limites, observar o que está acontecendo, né? Então, quando você fala até de passar o bastão, talvez também da advogada reconhecer. Eu acho que isso aqui não seja para ser trabalhado agora. Talvez nesse momento ela precise conversar um pouco com a psicóloga dela para desenvolver essa questão. Acho que essa questão talvez não seja comigo agora. E Assim saber como que a psicóloga precisa entender que as mulheres têm medo do direito. E que essa decisão não é uma decisão de livre convencimento e simplesmente eu não quero entrar com um processo, simplesmente eu não quero denunciar porque eu não quero. Não, é porque se tem medo, é porque o direito é um ambiente hostil para as mulheres. Os homens tiveram direito desde sempre e para sempre, as mulheres têm direitos há muito pouco tempo. Então não adianta conversar com uma mulher e dizer vamos entrar com isso porque é assim, assim, se não tiver a perspectiva também desse marco linear da história, assim, né? Desse cronograma que nos dá direito a menos de 100 anos. E isso faz com que a gente sinta inseguranças que batem na psicologia e que batem no direito. E a gente entender que esse trabalho em conjunto, assim como a falta de conhecimento é um fator de risco para a violência doméstica, o conhecimento é um fator de proteção. E estar numa rede fortalecida que tenha essa ideia é um fator de proteção. Inclusive, para se evitar que se suba na escala de violência doméstica para violências maiores, para que a gente consiga romper ali logo no início, que a gente não chegue num feminicídio para perder mulheres. E esse trabalho ele tem que ser feito de forma, sim, articulada, sim, com perspectiva de gênero em todas as frentes. Todo mundo tinha que atuar com perspectiva de gênero em todas as áreas. Mas nas nossas duas, mais ainda porque a gente é fator de proteção. Você falando, né, eu consigo relembrar muitas histórias, né, de clientes com medo do direito. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Mas se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Então, assim, dentro do ambiente tão punitivo, com tantas violências, né, e de repente chegar uma pessoa e falar, você tem direito a isso, a gente pode lutar por isso juntas. Também dá medo nessa cliente, sabe? Sim. Essa possibilidade, até essa possibilidade dá medo. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo. Possivelmente nesse momento que o processo não anda tanto, a terapia também possivelmente não. Esse medo, né? E esse medo é trabalhado, é possível que ele seja trabalhado, ele é trabalhado melhor com informação. Então a psicóloga precisa ter informação até do que vai acontecer. Então, assim, de uma hora para outra, saber mesmo como é que é chamado, como é que é o processo? O processo vai para onde? Então, assim, são pequenos detalhes que, claro, né, não sou da área, sou imensamente ignorante sobre inúmeras coisas do direito, mas são pequenos detalhes desse processo que eu acompanho que eu tenho que saber olha, pode ser assim, ou dessa forma, mas você vai estar bem acompanhado, mas isso pode acontecer. Então, assim, é um trabalho com muita informação. E eu, enquanto psicólogas que trabalham com isso, tem que galgar por essa informação para fornecer, para que a gente possa manejar esse medo e que as coisas se concluam da melhor forma possível. E manejar esse medo sem ter medo. Porque de vez em quando, eu já vi algumas vezes homens agressores que, além de dizer que vão denunciar a advogada, vão denunciar a psicóloga, vão denunciar
toda e qualquer pessoa que fale Ai, qualquer coisa que não seja que ele está certo. E que o modus operandi de violentar alguém é o jeito que o mundo funciona e tá tudo certo. Assim como a gente tem advogadas que sofrem com isso, a gente tem psicólogas que sofrem com isso também. E isso afeta, isso cansa, e aí a gente vem naquele efeito dominó que nos entristece e nos tira de campo, e é isso que se quer. Então, se vocês, psicólogas, também têm conhecimento jurídico e entendem, eu posso fazer isso aqui que eu estou fazendo não é errado, isso, defender a mulher, sabe, falar isso, e a gente agir, a gente consegue sim ter, eu vejo situações incríveis de proteção às mulheres, onde as psicólogas foram corajosas o suficiente para fazer um laudo potente, ou não precisa nem ser potente, mas para laudar a verdade do que estava acontecendo. E isso tem um poder transformador, tal qual uma advogada fazer uma ação, e isso é muito importante. E aí, a advogada precisa entender também questões práticas e técnicas. Como que faz quesito? Como que eu lido com essa situação processual que envolve diretamente a psicologia? E se eu estou trabalhando com perspectiva de gênero, como que tem que ser os meus quesitos com perspectiva de gênero? Eu posso fazer isso? Eu não posso? Claro que eu posso, mas como? E se a gente sabe instrumentalizar, a gente está tipo, o cara vai dizer que vai ameaçar, sei lá, vai ameaçar, denunciar todo mundo, boa sorte. Eu sei que não vai, pode tentar, né? Vai lá, tenta, né? né? Mas enfim, aí a gente vai também criando essas estratégias. E aí um monstro que era muito grande, a gente vai colocando no lugar real de um homem que está esbravejando de ódio, mas que sabe que a justiça e a lei está do nosso lado. E bom, vai ter que parar. Eles ganham em cima desse monstro, né? Esse monstro é muito alimentado. Esse medo que bota não só em quem a gente atende, mas que tenta botar na gente e que não pode colar. E que loucura, né? A gente falar que tem que se cuidar e que tem que ter um certo medo, mas que também tem e que o conhecimento e que as estratégias, conhecimentos jurídicos e estratégias psicológicas nos defendem. Gabi, uma contribuição que eu fiquei pensando aqui, né, enquanto vocês falaram. Eu fiquei lembrando de cada processo, inclusive um processo que a gente estava lidando essa semana, inclusive, assim, em que a gente é acusada, foi exatamente do jeitinho que você descreveu, em que a gente é acusada de conluio com a cliente, a psicóloga fez um laudo parcial, porque ela atende a paciente, ela e a advogada estão, e o abusador, claro, paga uma pessoa lá que não tem perspectiva de gênero, que está mais ao lado dele, e aí essa pessoa faz uma contestação baseada nisso, né, com esses argumentos, de que a gente está fazendo uma máfia com a cliente, que foi vítima de violência doméstica. E aí, quando você diz sobre informação e sobre a gente saber que está do lado certo, faz toda a diferença, né? Porque a gente Porque fica com se o coração... cria o mito da mulher perversa, porque ela tem sempre um objetivo vil, uma vingança, porque afinal de contas a nossa vida não existe se não for em razão daquilo. Esse né? movimento ao redor, A gente né? E se acredita a gente nesse tem o mito, né? conhecimento, de vez em quando a gente até vai parar e vai dizer, opa, tá tudo certo, bora. E deu. Vamos para frente. Exatamente, é isso. Exatamente. Quando você falou, eu fiquei lembrando disso, né? O tanto que ter esse conhecimento, e aí você tem a sua equipe ali do lado, a gente grita, Gabi, vamos lá. E agora com a parceria com a BDM, a gente saber que a gente tem essa rede para consultar e dizer, a gente está no caminho certo? Vamos checar aqui, tá tudo ok? E a gente fica com o coração tranquilo de seguir e falar, não, gente, a gente está dentro das linhas que tem que seguir, a gente não está fazendo nada, né, que possa prejudicar a cliente ou nos prejudicar. Então, isso é muito real, né? E é bem interessante, como advogada, acompanhar essa tentativa de botar medo na psicóloga, que eu já vi as duas coisas acontecendo. Eu já vi psicólogas que disseram, daqui eu não passo, porque fiquei com receio de me prejudicar. Não. E essa situação, sem nenhum documento, juridicamente, é muito difícil, ainda que seja válido a decisão da profissional, porque, afinal de contas, normalmente são situações complicadas. E já vi o contrário, de psicólogas dizer, estou me sentindo ameaçada, não vou poder mais seguir adiante, mas está aqui um laudo do que está acontecendo e me passa instrumentalização, porque direito é prova.
Então não adianta eu não ter prova. E aí me passa a bola e eu consigo, através disso, provar uma violência, provar um abuso, provar uma situação. E como isso também está muito aliado. E como isso também é violência de gênero. Contra a psicóloga, contra a advogada e contra qualquer mulher que se coloque do lado como escudo de quem está sofrendo violência. E aí a gente chega para os nossos frutos da nossa parceria. Começa por qual? Aí eu começo pelo meu queridinho, que muito em breve a gente vai começar encontros com as associadas da EBDM para instrumentalizar as advogadas a terem mecanismos para trabalhar com essas situações. E eu falo isso porque esse foi o meu pedido para vocês, né? O pedido da EBDM. Porque a gente vai vendo exatamente esse processo de entristecimento, a gente vai vendo esse processo de amedrontamento. E de vez em quando a gente não sabe o que fazer. E aí, quando a gente tem um lugar de falar seriamente sobre essas situações, não só entre advogadas, porque entre advogadas a gente fica, meu Deus, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô isso. Mas a gente falar com profissionais que nos guiem para nos dar mecanismos para lidar com essas situações é muito diferente. Então, a IBDM começa a oferecer com essa parceria também para as nossas associadas encontros para a gente se capacitar, né, para trabalhar em grupo. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esses trabalhos em grupos para as nossas associadas que estão aqui. Primeiro é o curso, que é o queridinho, né? Que a gente está escutando falar dele, que a gente fala um pouco dele, né? Seria de requisitos. Tem esse curso vai acontecer. Para a gente aprender a fazer quesitos, gurias, em processos de família, em processo de violência de gênero, indenizatórias. O que a gente pode perguntar para o psicólogo perito do juiz? O que a gente não pode, o que a gente deve, o que tem que estar, o que não tem que estar. Qual a melhor estratégia, como abordar também, né? Então, tudo Quais as perguntas, de que jeito formular as perguntas. Eu vejo que muita gente copia quesitos do Google, e aí são quesitos genéricos, né? E que não trazem a interpretação psicológica e também dos tratados internacionais, das legislações para as mulheres, do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e de tudo que a gente pode explorar e que de vez em quando a gente não conhece a psicologia, e daí a gente fica, mas será que eu posso perguntar isso? aí da Né? especificidade da situação, né? Cada situação vai trazer essa complexidade, uma forma de abordar, o que perguntar, de que forma perguntar, né? Então, esse aí é um dos primeiros frutos. Então, data fica aí, né, Nos nesse próximos aguardo, para os meses, próximos a meses. gente vai lançar, agora a gente vai lançar, inclusive, uma pesquisa para as nossas Boa. associadas, para saber os melhores dias, os melhores formatos, porque a ideia é a gente construir isso também em conjunto. A gente também tem a proposta de ter uma roda, Que essa é a muito querida. também com as associadas, né? Vai ser com a maravilhosa Maribilha, que é do nosso time. Então, ela tem um conhecimento enorme, assim, fazer roda para entender melhor, né? Como é que é. Nas reuniões que a gente teve, até chegar aos frutos que vão acontecer, foi possível para a gente observar quais são as possíveis demandas, né? Dentro da EBDM, mas assim, né? Dentro de mulher fazendo o direito com perspectiva de gênero, quais são as possíveis demandas. E essas demandas serão possivelmente trabalhadas nessa roda, né? É isso, essa começa em julho. E aí também a gente tem os descontos, que são importantes para todas as participantes do Não Era Amor. Elas começam com essa parceria e com essa inauguração a ter também os descontos das associadas EBDM, tanto na associação quanto nos cursos e em tudo que a EBDM oferecer. Quem faz parte da Não Era Amor também começa a ter esse desconto que é exclusivo para as associadas, porque a gente está aumentando a família, a gente está aumentando esse abraço da EBDM para juntar com o Não Era Amor e a gente fica todas no mesmo guarda-chuva, né? Então, que a gente também tem 20% de desconto para as nossas associadas nos cursos e no que elas quiserem fazer. E para quem nos mandar e-mail, enfim, todas as informações vão estar ali nas redes sociais. A gente também vai oferecer
esse mesmo desconto, igual às nossas associadas, para quem quiser se capacitar, para quem quiser ter conhecimento jurídico, para quem quiser entender um pouco mais sobre como funciona e ter algumas questões mais específicas. A EBDM ela tem cursos que vão desde marketing jurídico até direito previdenciário com perspectiva de gênero, como atuar em medida protetiva, e todos eles voltados para situações de fato, gênero e das problemáticas que a gente enfrenta dentro do judiciário, para instrumentalizar as pessoas a advogarem, a defenderem, a atuarem juridicamente. Então, esse é o nosso presente também para vocês, para a gente seguir juntas cada vez mais, né? Entra na página da escola, que vai ter acesso ao nosso site, e ali vão ter todas as informações. Pode nos mandar um direct também, que a gente vai mandar o cupom de desconto e vai dar para se associar, estudar com a gente, né? Fazer todos os nossos cursos. O curso de quesitos, a roda que vai acontecer, e essa rede de apoio para advogados, né? Então, nós da Não Era Amor, nós estamos à disposição, tanto para esse atendimento em saúde mental, né, com as advogadas que sentirem necessidade ou verificarem que não, vou até mesmo, né, vamos ver como é que é isso daí, né, vou ver como é que é fazer terapia, às vezes realmente nunca fez, não sabe como é que é, e essa pode ser uma boa tentativa, né? E uma tentativa que vai de encontro com a tua saúde, né? O que é mais importante do que isso? Então, a gente também fica nessa rede de apoio, né, para vocês aqui da EBDM, e também a gente, enquanto, né, a gente fica à disposição para receber encaminhamentos e atuar como parceiras também no judiciário. Então, essa parceria é de vários braços, assim. Poder atender as advogadas, poder ajudar no judiciário como auxiliar, e isso é muito importante porque vocês estão em vários lugares, e isso é bem bom de falar. Vocês estão em todo o país, vocês atendem online, podem ser técnicas, né, e peritas auxiliares e ajudarem e acompanharem perícias, e instrumentalizarem toda uma parte bem importante do processo também, porque a gente sabe que muitas vezes vem falsas alienações parentais, falsas denúncias, situações complexas de guarda, situações de violência de gênero, em que a gente precisa de um perito auxiliar, e que é muito importante ter um perito auxiliar com perspectiva de gênero, né? E isso é uma das coisas fantásticas. E aí a gente ter uma lista de psicólogas qualificadas como vocês, de acesso para todas as nossas associadas, não tem preço, gente. A gente fica muito, muito feliz, né? Mais uma vez, com essa parceria, com esse convite, com essa casa que a gente está entrando. E, assim, né? Não tem preço achar uma parceria com o mesmo objetivo, com o mesmo valor, com a mesma potência, com essa vontade de fazer. A gente vai uma passando a tocha para outra, mas a vontade segue. A gente tem que descansar, a gente tem que respirar, a gente tem que acolher, né, o que dói, o que pode doer, mas a gente segue, né, segue nesse revezamento, segue cuidando da saúde, segue aprendendo no curso, né, no curso que vai ter, já, vai ser ótimo, maravilhoso, a gente está super ansiosa para que aconteça. Muito obrigada, gurias, e esse é só o começo de uma parceria e os primeiros frutos do que a gente vai colher nesse terreno fértil que a gente está semeando esse crescimento. Muito obrigada mesmo, em nome de toda a EBDM, de todas as nossas associadas e de todas as nossas clientes individuais também, que com certeza isso vai ser um fator de proteção a centenas de mulheres, e isso é o mais potente desse encontro, é saber quantas mulheres a gente vai ajudar assim, enquanto a gente estiver andando juntas. Então, obrigada. Eu estou muito ansiosa pelo que vem pela frente. E vamos lá, gurias.